Olá, povo querido, a paz de Jesus. Eu estou passando onde eu quero aqui trazer algo muito forte da parte de Deus no seu coração. E eu queria que você redobrasse a sua atenção no que eu vou trazer aqui nessa noite. Há pessoas que elas não valorizam estar na igreja, na presença de Deus. Há pessoas que elas trocam Jesus por festa. Há pessoas que trocam Jesus por um copo de cachaça, por um cigarro de maconha. Há pessoas que trocam Jesus por um parente. Há pessoas que trocam Jesus por um geladinho. Mas você não tem noção do perigo que você está correndo. Você não consegue ter noção do perigo o qual você está correndo, você que dessa maneira age. Eu queria chamar muito a sua atenção para isso. Se você ouvir essa mensagem, ela vai mexer com a tua estrutura física, estrutura humana, a tua estrutura espiritual. E talvez nunca mais, se você ama de fato a sua salvação, nunca mais a tua vida vai ser a mesma coisa a partir de hoje, no nome de Jesus. Apocalipse 7, onde eu vou começar e vou finalizar em Apocalipse 9. Eu queria que você redobrasse a sua atenção nessa mensagem, no nome do Senhor Jesus. Diz assim, Apocalipse 7:1. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, ou seja, os quais foi dado o poder para destruir, dizendo: não danifiquei nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na frente o servo do nosso Deus. Veja que a Bíblia aqui, na Apocalipse 7, onde eu comecei, eu vou finalizar Apocalipse 9, mas aqui na Apocalipse 7:1, a Bíblia fala que há 4 anjos, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Enquanto eles estiverem retendo os 4 ventos, as coisas vão acontecer, porém como sinais. Mas quando esses 4 anjos abrirem as suas mãos, as coisas não vão acontecer como sinais. As coisas vão acontecer como destruição em todo o planeta de uma só vez. Destruindo terra, destruindo água, destruindo natureza, destruindo humanidade, destruindo tudo de uma só, de uma única vez. Simplesmente para mostrar para toda a humanidade que eles tiveram tempo, que eles tiveram chance, que eles tiveram oportunidade. E muitos são aqueles que não valorizou, ou que não abraçaram, ou não aproveitaram as oportunidades que tiveram. Eu quero ir para Apocalipse capítulo 9, versículo 13, aonde diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos, que são de Apocalipse 7, acabamos de ler. Solta os 4 anjos, que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a 3ª parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Eu fiz questão de fazer essa conta. Sentei com a minha esposa ali, com a missionária, e contabilizamos. 20.000, 10 milhares. Você acabou de ouvir. São anjos que estão presos e serão soltos no fim dos tempos para danificar a terra, aonde irá matar, diz a Bíblia, a 3ª parte da humanidade, como você acabou de ouvir. Você sabe quanto que dá 20.000 vezes 10 milhares? Faça a conta na sua casa. 200 bilhões. 200 bilhões de anjos de morte está para serem soltos sobre a terra agora no fim dos tempos, simplesmente para causar destruição e morte. Você acha que você já viu de tudo? Você acha que o que está acontecendo é brincadeira? Você acha que o que está acontecendo é o quê? Isso aí é apenas sinais, isso aí não é nada ainda. Imagine quando 200 bilhões de anjos de morte forem soltos.
sobre toda a terra. 20 mil vezes 10 milhões, dá 200 bilhões de anjos. Anjos de morte que serão soltos para destruir toda a terra. Você não pode estar aqui mais quando isso acontecer. Tem que estar na glória com Jesus. São 200 bilhões de anjos. Como diz aqui no mesmo Apocalipse, um pouco atrás, capítulo 6, versículo 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. E olheis, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhe foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Veja que foi dada essa autoridade a esses anjos, porém, eles ainda não estão em ação. Mas quando a sexta trombeta tocar, como está escrito aqui um pouco atrás, né? Onde fala da sexta trombeta, né? Aqui o sexto selo, melhor dizendo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Isso são fatos que ainda vão acontecer nesses próximos dias. Esses serão os acontecimentos dos próximos dias. A lua, ela se converterá em sangue. O sol vai se tornar escuridão. 200 bilhões de anjos de morte serão soltos para trazer a morte sobre a terra. E aí aqueles que na terra estiverem, simplesmente vão estar na mão desses 200 bilhões de anjos de morte. Ore para que você não esteja nessa terra mais, para que Jesus já tenha buscado a sua igreja. Porque antes disso ele vai vir buscar a sua igreja. Mas aqueles que aqui estiverem, não vai sobrar nada, nem para, como diz o velho ditado, não vai sobrar nada nem para contar a história depois. Então, irmão, não é tempo de brincar. Você sabe o que é isso? Não é tempo da gente ficar sem ir para a igreja. Não é tempo da gente abandonar Jesus. Não é tempo da gente deixar Jesus de lado. Não é tempo da gente trocar Jesus por uma lata de sardinha, como muitos crentes, não cristãos. Crente até o capeta é. Muitos crentes, não cristão. Cristão tem o caráter de Jesus. Os crentes é que trocam Jesus por qualquer coisa. Cuidado para que você não esteja trocando Jesus. Porque se você estiver trocando Jesus, pode acreditar, você vai estar no meio desses 200 bilhões de anjos de morte. E o que você vai fazer? Prepare o seu coração. Apocalipse tem que ser revelado. Apocalipse tem que ser desvendado. Apocalipse ele tem que ser mostrado para as pessoas, para que elas tenham noção do que nos próximos dias vai acontecer. A lua vai se tornar em sangue. O sol vai se tornar em treva. E 200 bilhões de anjos de morte serão soltos. Como você ouviu aqui, disse mais no versículo 17 do capítulo 9 de Apocalipse. Olha o que está escrito. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre, né? Que aqueles que ficarem no meio dos 200 bilhões de anjos de morte serão lançados no lago de fogo, né? O cavalo da morte, que fala um pouco aqui atrás, em Apocalipse 6, a partir do versículo 7. Né? Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Porque o diabo, ele tenta imitá-lo a Cristo, né? Por isso que a cabeça do diabo, né, a cabeça dos cavalos aqui, na verdade, para enganar as pessoas, a Bíblia fala que ele vai se manifestar como cabeça de leão, simplesmente para enganar as pessoas. Essas são uma das armadilhas de Satanás. Olha o que diz no 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Fogo, fumaça e enxofre, que saía da sua boca. Foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente, ou seja, Satanás, diabo, né? E tinha cabeça com ela, e com ela causava dano. Veja que a cauda desses cavalos era como cauda, né? Como você ouviu aqui, como cauda de serpente. O de cobra é a cauda desse cavalo.
E a cabeça era como cabeça de leão para enganar as pessoas. Na verdade, a figura de Satanás, a imagem de Satanás, cabeça de leão para enganar as pessoas, mas a cauda de Satanás, arrastando a terça parte dos homens da terra, da humanidade. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Aqui está falando para aqueles que andam diante da imagem, né? Obviamente, antes falou para aqueles os quais andam de maneira errada, que não valorizam estar na presença de Deus, para aqueles que não dão nenhuma importância à presença, e agora para aqueles que são idólatras, que adoram a imagem que nada pode fazer. Você que anda diante da imagem, que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem ouvido e não ouve, tem mãos e não apalpa, tem perna e não anda. O que você quer diante disso? O que essas coisas podem fazer por você? Aqui é o caminho daqueles que andam diante dessas coisas. Serão destruídos por Satanás. Se você é uma dessas pessoas, dá tempo você se arrepender e conhecer o Deus verdadeiro. Tá bom, queridos? Ele disse mais aqui para finalizar no versículo 21. Nem ainda se arrependeram os seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, aqueles que andam no meio da feitiçaria, aqueles que derramam sangue inocente, aqueles que andam se prostituindo, esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, não se arrepende não para ver para onde vai direto para os quintos do inferno. A Bíblia diz que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, esse negócio de pregador, sai do altar, engana a esposa, vai fazer coisa errada, não se converte, não se arrepende não para ver onde é o seu lugar. São 200 bilhões de anjos de morte que serão soltos sobre a terra, agora no fim dos tempos. 200 bilhões. Finalizou dizendo, nem dos seus furtos, aqueles que roubam no meio desses anjos de morte, 200 bilhões também é o seu lugar. Aonde será que vai ser o seu lugar, você que ouve essa mensagem? Você que anda na prostituição, você que anda na mentira, você que anda no roubo, você que anda no engano, você que anda na idolatria, você que anda em todas essas coisas erradas. Onde será que vai ser o seu lugar? Na eternidade ou no meio dos 200 bilhões de anjos de morte? Aonde você vai querer estar? Você escolhe, a sua escolha, o poder da sua escolha determina onde você vai estar. Apocalipse é assustador. Apocalipse é algo que muitas vezes deixa algumas pessoas até meio paralisadas. Apocalipse é algo que mexe com a estrutura das pessoas, mas eu preciso que você entenda. Você tem a noção do que é 200 bilhões? 200 bilhões de anjos de morte pairando sobre a terra, matando todo mundo? Ainda não foram soltos, mas estão para ser. Quando esses anjos forem soltos, anjos de morte, 200 bilhões, aonde será que você vai estar? Vem mais para a igreja a partir de hoje. Você que bebe, para de beber. Você que mente, para de mentir. Você que rouba, para de roubar. Você que anda homem com homem, se converta, toma vergonha na cara. Você que anda mulher com mulher, se arrependa também. Porque Deus não fez mulher para mulher, Deus fez a mulher para o homem, homem para a mulher. Você que diz ser cristão e você troca Jesus pela festa, se converte também, que você não é convertido não. Você que estava na igreja e se desviou, você também não é convertido, volta antes que seja tarde demais. Senão no meio desses 200 bilhões de anjos de morte vai ser o seu lugar. Você está tendo chance e oportunidade. Você ouviu lá atrás, o lugar daqueles que não querem se arrepender é no meio desses 200 bilhões de anjos de morte. Porque não quiseram se arrepender, diz aqui no versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, ou seja, das coisas erradas, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aqueles que não se arrependerem, o lugar será no meio dos 200 bilhões de anjos de morte. Mas o lugar daqueles que se arrependerem será na eternidade com Cristo. Eu finalizo deixando isso no teu coração. Onde será o teu lugar? Que você possa refletir nisso. Pai querido e Deus amado, esta madrugada que se aproxima, eu oro por esses que vão ouvir esta mensagem, esta oração. Senhor, eu intercedo por estas pessoas, tenha misericórdia de cada uma delas.
Se há alguém que vai ouvir essa mensagem que está na vida errada, que o Senhor leve à conversão. Se há alguém, meu Deus, que não tem prestado atenção na Tua palavra, que seja atencioso a Teu Espírito a partir de hoje. Se há pessoas que não têm dado credibilidade, pessoas que se desviou, traga de volta. Converte esta pessoa, retroceda o coração dela ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com a Tua providência na vida desta pessoa. Transforma a mente, o pensamento. Aquebranta este coração de pedra, este coração duro. Esta pessoa que anda na vaidade dos pensamentos, como disse Salomão, que tudo é vaidade. Esta pessoa que anda na prostituição. Este, meu Deus, que anda furtando, roubando dos outros. Esse que anda na vida errada. Esta pessoa que anda mentindo, que anda enganando. Esta pessoa que não se arrepende, que não se converte. Retroceda o coração desta pessoa, Senhor, e traga de volta para os Teus braços. Cuida desta pessoa, tenha misericórdia dessa alma, resgata ela das trevas, resgata ela, meu Deus, dos braços de Satanás, resgata ela dessa prisão, quebra as algemas agora, as cadeias e os grilhões, e traga para a Tua presença, para que na Tua presença seja o lugar desta pessoa, para que na Tua eternidade seja o lugar onde ela esteja, e não no meio desses 200 bilhões de anjos de morte que serão soltos sobre a terra. Se compadeça da terra, Senhor. Se compadeça da humanidade. Faça a humanidade te conhecer, ó Deus. Retroceda o coração da humanidade ao Senhor. Converta o coração dos pais, dos filhos, dos familiares. Converta o coração deles a Ti. E quem bebe, pare de beber a partir de hoje. Quem se droga, pare de se drogar. Quem se prostitui, pare de se prostituir. Quem tem trocado o Senhor pelos parentes, pelas festas, que não te troque por mais ninguém a partir de hoje. Aqueles que se desviaram, que volte para a Tua presença. Aquele que se prostituía homem com homem, que o Senhor possa convertê-lo a Ti a partir de hoje. Aquele que se prostituía mulher com mulher, que a partir de hoje se arrepende, que se converta ao Senhor. Meu Deus, resgata a humanidade. Aqueles que derramavam sangue inocente, que não chegavam ao arrependimento, que possa chegar ao arrependimento e que possa conhecer o Teu verdadeiro amor. Eu te peço isso. Resgata a humanidade, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Faça com que eles te conheçam. Eu te peço, eu te imploro no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu vou ficando por aqui, mas aonde você estiver, que você possa ter a noção do que é 200 bilhões de anjos de morte pairando sobre a terra, destruindo toda a humanidade. Tá bom, queridos? Que você reflita nisso. Deus te abençoe e que Deus, Ele tenha misericórdia de toda a humanidade.